lá, vamos falar do Sport que ontem bateu o Flamengo de Arco Verde por 3-0. Fez aquilo que o torcedor esperava do Leão, mesmo jogando em Caruaru. Uma formação bem alternativa, né? Até o próprio goleiro Kaique França, que a gente apontava aqui como titular, acabou ficando no banco de reservas. Um time com Thiago Couto, a manutenção de Pedro Lima, uma zaga totalmente diferente. Um meio de campo também com muitas alterações e a volta de Ítalo. E no ataque, a manutenção de algumas peças que, na maioria das vezes, nos esquemas de Mariano Sosso, entram no segundo tempo. Que é o caso de Arthur Kaique, de Pablo Diego. Só a exceção aí com o Zé Roberto, que tem sido aí o titular nas partidas. Em alguns momentos também o Sosso tem adotado a entrada de Gustavo Coutinho. Mas foi um Sport que dominou as ações do jogo desde o primeiro minuto. Eu vi apenas uma oportunidade mais clara da equipe do Flamengo de Arco Verde ainda na primeira etapa. Mas depois que o Sport chegou ao seu primeiro gol, a gente viu nitidamente que houve, né, não digo que um relaxamento, mas um controle da partida, diminuindo o ritmo, né, de pressão que o Sport exerceu nos primeiros minutos, principalmente em jogadas pelos lados do campo. A entrada de Paulinho também como um jogador de lado de campo, né, um Sport que teve, né, logo aquela adaptação logo de começo de partida por conta do gramado, mas depois, né, o Sport conseguiu desenrolar o seu jogo. Primeiro gol marcado pelo Arthur Kaique, que estava precisando, estava sendo criticado pela torcida, né, acaba aí marcando esse gol, até mesmo para quem sabe ganhar confiança para os próximos jogos. Depois o Sport só veio marcar na reta final da primeira etapa com o Fabinho, né, depois de um bom passe por dentro ali do Pedro Vilhena, achando o ontem capitão da equipe com a ausência de Rafael Thierry, né, o 2-0 do Sport. E já na reta final do segundo tempo, com um segundo tempo onde o Sport diminuiu por demais o ritmo e viu uma equipe que do outro lado tecnicamente não oferecia tanto perigo, chegou ao terceiro gol numa finalização cruzada de Pedro Lima, que inclusive, até pelo torcedor do Sport, há pouco, né, tem sempre essa votação, foi escolhido o leão da partida, um dos destaques, né, Pedro Lima, que é ele mesmo, garoto da base do Sport, formado no clube, que recentemente acabou sendo convocado para a disputa do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Vem ganhando oportunidades, até inclusive daqui a pouquinho o técnico Mariano Sosso vai falar aqui dentro do nosso giro esportivo, trazendo também o assunto do Pedro Lima, né, que tem ganhado oportunidades na lateral direita, né, embora o Sport tenha mantido a presença de Rosales e aí contratado o Lucas Ramon, mas esses primeiros jogos do pernambucano, o Pedro Lima, até pelo destaque na Copinha, no ano passado também já tendo aí essa convocação, a aparição na seleção, agora no Sport também ganhando minutos importantes e boas atuações, né, de um jovem jogador que vem mostrando aí a sua qualidade. Com a vitória de ontem, o Sport assumiu a liderança do Campeonato Pernambucano, havia perdido na última quarta-feira para a equipe do Náutico, né, essa ponta da tabela, e agora recupera a liderança do campeonato estadual. Sobre as informações do Sport, o Sport agora tem, né, a Copa do Nordeste como o principal assunto. Ontem houve até a divulgação da contratação do meia Lucas Lima, de volta ao Sport por empréstimo até o final deste ano, confirmado aí como novo reforço do clube. Inicialmente o Santos fez a publicação, né, de que emprestaria Lucas Lima ao Sport, e depois o Sport confirmou o acordo com a equipe do Peixe pela vinda do meia de 33 anos. Salários naquele chamado haha, 50% para cada um. Sport pagando aí algo em torno de R$175 mil, os outros 175 mil sendo pagos pelo clube detentor dos direitos econômicos, que é o Santos, que vai disputar também, assim como o Sport, a Série B do Campeonato Brasileiro. E obviamente que contra o Santos, ainda a gente nem pegou informações a respeito dessa cláusula, mas a expectativa é de que Lucas Lima não entre em campo contra a sua equipe, contra o Santos, em os dois duelos, quando o Sport estiver aí na disputa da Série B do Brasileirão. A gente tem aqui também um panorama que preocupou bastante o torcedor, antes mesmo da partida de ontem, diante do Flamengo de Arco Verde, porque o Sport acabou perdendo peças importantes antes mesmo da bola rolar, como por exemplo a situação do zagueiro Rafael Thierry, capitão da equipe, né, acabou ficando de fora
por conta de um quadro de conjuntivite. Não foi relacionado para essa partida e o torcedor vai ficar agora na expectativa se ele se recupera a tempo de servir o Sport domingo no jogo diante do Bahia. Um outro desfalque que vai ser aí até um médio prazo é o zagueiro Matheus Baraca, que participou, né, da última edição da Copinha, inclusive como capitão da equipe lá em São Paulo. Sofreu uma lesão no menisco, no joelho esquerdo, durante a Copinha, passou por cirurgia na última quarta-feira, dia 31, e o prazo de retorno desse jogador é de 60 dias, ou seja, está fora das atividades pelos próximos 2 meses. O lateral esquerdo, Riquelme, sofreu um trauma no ombro naquela vitória do Sport diante do Afogados por 2-0 e nem foi relacionado para a partida de ontem. Está em tratamento e é acompanhando aí, sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Fábio Matheus, né, como eu havia destacado, até poderia ser poupado, mas também apresentou aí um quadro viral e não foi relacionado para a partida de ontem do Flamengo. Então 4 problemas, podemos dizer aqui que 3, né? Porque Matheus Baraca dificilmente receberia oportunidades no jogo do Bahia no próximo domingo, mas Rafael Thierry, titular do time, Riquelme é um potencial jogador que poderia ali na lacuna esquerda suprir as ausências de Felipinho, e Fábio Matheus, que até tem jogado avançado nos esquemas do técnico Mariano Sosso, é um jogador também importante desse elenco rubro-negro. A delegação do Sport retorna no início da tarde de hoje ao Recife, treino só amanhã pela manhã. E depois do treino de amanhã, no CT, o Sport viaja a Salvador para esse compromisso diante do Bahia. Mais de 42 mil ingressos já foram vendidos para o torcedor baiano para esse compromisso de estreia de um dos principais clássicos do futebol nordestino, sem dúvida alguma. Toda a rivalidade interestadual que envolve Bahia e Sport. Então o torcedor está fazendo a sua parte. A gente até estava observando aqui o site, né, do Sport Clube Bahia, porque eles informam, né, que o torcedor visitante ele pode adquirir os ingressos a R$120 inteira e R$60 a meia entrada. Só que existe uma punição, né? O Sport que acabou sendo punido pela CBF, né, por conta dos incidentes no jogo contra o Ceará na partida de ida da final da Copa do Nordeste do ano passado, e com isso perdeu mandos de campo que poderiam ter sido cumpridos na Série B do 2023, mas o departamento jurídico trabalhou e reverteu essas penas para os jogos da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Até um risco de, quem sabe, o Sport nem receber torcedor na partida diante do trem, né, do Amapá, né? O departamento jurídico vai tentar diminuir essa pena, que foi de 6 partidas, né, para, quem sabe, o Sport receber. Não sei se nesse jogo contra o Bahia ou até mesmo na estreia da Copa do Nordeste diante do trem, mas a expectativa da Copa do Brasil, né, diante da equipe amapaense, mas nesse momento o Sport punido, né, e punição já é válida inclusive para essa partida contra o Bahia, né, o Sport tendo aí esse confronto num jogo onde torcida única, né, torcida apenas do Tricolor de Aço. Partida com transmissão em TV fechada na ESPN. O Paulo José Souza Mourão, do Maranhão, é quem apita Bahia Sport na Arena Fonte Nova, domingo, às 4 da tarde. Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva, também maranhenses, são os assistentes, com Bruno Fernandes Moreira, da Bahia, o quarto árbitro desse compromisso, assim como a gente havia destacado no horário do Náutico. Na Copa do Nordeste, em sua primeira fase, não teremos o advento do árbitro de vídeo. A gente agora ouve as palavras do técnico Mariano Sosso falando da partida e destacando essa situação de Pedro Lima, né? Uma das novidades dessa equipe do Sport. O torcedor está pedindo Pedro Lima como titular para o jogo diante do Bahia, né? Então, vamos ouvir agora as palavras do técnico Mariano Sosso. Boa noite. Principalmente, me permito dividir com vocês a alegria de um novo triunfo, sustentado na evolução da equipe, independentemente de jogadores que alinharam, compreende? Eu acredito que a identidade nossa, que está em construção, não se olhou alterada por jogadores que hoje trocamos. Pedro Lima é um jogador de base
que fala muito bem do programa formativo que tem um sport na construção de jogadores que tem uma intenção de promover, mas eu tenho a tarefa de consolidação de Pedro. Agora é um jogador jovem que interpreto que os comportamentos de Pedro podem dar-se em um contexto muito favorável, com jogadores que sustentam a tarefa de Pedro. Agora, eu como treinador e como formador também devo admitir que tenho mais argumentos, treinadores que han passado por la carreira, por la linha de carreira de Pedro, que eu que acho conjuntamente com diretiva, com Ricardo, com Thiago, que acreditamos que é um jogador que hoje pode integrar a primeira equipe.